Boa noite, boa noite, boa noite. Começando aqui mais uma das nossas aulas. Vou sempre falar isso, um conteúdo que particularmente eu gosto bastante. E hoje a gente vai falar sobre padrões. É importante a gente identificar os nossos padrões, que o próprio nome diz, né? Padrão. Padrão é tipo assim, você tem lá na sua empresa, no seu trabalho, é um Ctrl+C, Ctrl+V. E é importante para a gente entender quais são os nossos padrões, porque o nosso cérebro, meninas, nosso cérebro, embora seja o órgão pensante, boa noite, Lu, boa noite, Si, boa noite, Thaís, sejam bem-vindas, Noite. meninas. Estamos falando aqui sobre padrões, para quem está chegando agora, né? E eu estava comentando que é importante a gente entender quais são os nossos padrões, porque o nosso cérebro, embora seja o nosso órgão pensante, ele sempre vai criar comandos, ou seja, ele vai estabelecer padrões. E ele vai atuar nesse sistema de Ctrl+C, Ctrl+V. Padrões que muitas vezes nós gravamos sem perceber, por falas nossas indevidas, por repetições de comportamentos que a gente não presta atenção, simplesmente vai. Por exemplo, quem que presta atenção em como está escovando o dente? Em cada passo a passo de como está escovando o dente. Eu já tive as moral, as pachorra, de terminar de escovar o dente, daqui a pouco, dá uns 5 minutos, eu falo assim, gente, eu escovei o dente? E eu não me lembrar de ter escovado o dente. Tipo, aí dá aquela abafada na mão, né? Pra sentir o hálito, pra ver se tá com cheiro de menta, né? Porque a gente esquece. Com a loucura do dia a dia, a gente não se atenta a certos comportamentos. Olha que doido isso. Eu Então, já escovei 2 vezes o dente, quase na mesma hora. menos mal, né? O duro é ficar sem escovar ainda, achar que escovou e não escovou. Então, nessa loucura que a gente tá vivendo nos últimos anos, não sei se vocês têm a percepção de que, a sensação de que, nossa, na minha infância parece que o tempo passava tão mais devagar, né? Quando não tinha internet. Gente, como que é um mundo sem internet? Eu fico às vezes tentando lembrar na minha cabeça como que funcionava isso lá atrás e é bizarro. Como que meu pai vendia sem WhatsApp? É engraçado, né? E ao mesmo tempo que é engraçado, é preocupante. Porque o, o excesso de informação, a, a nossa mente passa a funcionar numa velocidade que ela não está mais preparada, que, aliás, que ela não está preparada para isso. Mas ela acaba tendo que funcionar nessa velocidade. Eu estava até comentando com uma amiga minha, que é minha diretora, né, em cima da outra organização que eu participo. E eu sou diretora, ela tá diretora acima de mim, e eu tenho dois embaixadores abaixo de mim que respondem diretamente a mim. E um deles é professor não sei o que lá, e o outro sobrenome é Castilho. Eu falei, daqui a pouco eu vou chamar o que é sobrenome Castilho de professor não sei o que lá, e o outro, vou trocar o sobrenome deles, porque minha cabeça tá tão indo, né? Tá tão no automático que isso é preocupante. E aí, o que que o nosso cérebro ele vai fazendo? Até para economizar energia. Embora. Passou uma moto aqui, não sei se vocês ouviram. Embora seja o órgão pensante, o que que ele vai criar? Ele vai criar o que nós chamamos de comandos. E esses comandos, cada comando que ele estabelece, nós vamos chamar isso na ciência de engrama. Então, um exemplo. Quando eu aprendo a escovar o meu dente, eu gravei um engrama na minha cabeça. Quando eu aprendo a escrever, eu gravei um engrama da escrita.
Quando eu aprendo a dirigir, eu gravei o engrama do comando da direção. Porque senão ia ser igual aquele filme, como se fosse a primeira vez. Ia ser um inferno na Terra isso, né? Só todos os dias ter que aprender como é que escreve. A gente não ia conseguir evoluir. Então, o nosso cérebro vai gravando essas programações. Isso é positivo. Isso é muito positivo. Por quê? Porque vai evitar da gente ter que aprender tudo pela primeira vez. Só que tem um porém. Quantas coisas você gravou na sua cabeça sem ter percebido que aquilo não era legal? Escolhido as palavras erradas e aí estava gravando comportamentos na sua mente. Vamos lá, o princípio. Deus criou o verbo. Então ele criou a palavra. E toda palavra, ela tem, gravem isso. Toda palavra tem um significado. Esse significado vai nos trazer, vai se aliar a um sentimento, e isso tudo, essa junção, vai nos trazer uma imagem mental. Quer ver como isso é real? Independente da tua religião, independente da sua crença, quando a gente fala de inferno, já não aparece um sentimento, um significado e uma imagem mental na sua cabeça? Para todo mundo vai ser assim. Quando falavam para mim a palavra dieta, qual que era o significado para mim? Tortura. Qual que era o sentimento? Desespero. Qual que era a minha imagem mental? Eu sentada no chão, comendo brócolis, batata doce e peito de frango. Aqui em casa é inadmissível. Esses três alimentos não entram juntos no mesmo prato. Porque isso me remete ao quê? A dor. Então, cada um vai ter o significado para a palavra dieta. Vai ter gente que vai falar, não, dieta é legal. Dieta muito legal. Se a pessoa está errada, não está errada. Foi a forma com que ela significou no cérebro dela. Faz sentido isso para vocês? Então, o que que a gente tem que entender com isso tudo, né? Que nós fomos gravando padrões na nossa mente. E agora a gente precisa identificar quais são esses padrões. Quem que gravou estes padrões na nossa mente? Porque tem muitas coisas que foram gravadas na nossa mente. Como que a gente grava as coisas na nossa mente? Algumas formas. Então, a gravação, ela se dá. Ponto número um, pela fala dos pais. Aí vocês já vão começar dos pais, é, dos responsáveis, né? Responsáveis pode ser, na minha infância eu ficava muito tempo com a minha avó, ficava muito tempo com a minha tia, ficava muito tempo com a minha, com a babá, com a vizinha, os responsáveis, num contexto geral. A gravação se dá pela TV. Por isso que é muito importante os pais ficarem atentos a que os filhos ouvem. A gravação de um engrama, né? Ou de um comando no nosso cérebro. Então, TV, hoje a gente tem Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem, qual que é o nome daquele que é de mais de música, de vídeo? TikTok. Tava com Kit Kat na minha cabeça. TikTok, Kit Kat e chocolate. Pela TV, pelo Instagram, pelo YouTube, pelos professores, pelos profissionais de saúde. E aqui, ó, gravação dos padrões.
a gente vai gravando um monte de coisa e pior, sem passar pelo que nós chamamos de filtro. O filtro da verdade, não o filtro da verdade daquilo que eu acho que é verdade, mas do ponto de vista da ciência, né? Então, olha aqui. E aí, até os nossos 7 anos, que principalmente a gente não tem um fator racional desenvolvido, quanta coisa disso aqui tudo não foi gravado na nossa mente de estar definindo os nossos padrões até hoje. Vocês já pararam para pensar nisso? Se alguém quiser abrir o áudio aí e falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu percebo, porque às vezes eu faço com meu filho o que mamãe fazia comigo. Olha que doido isso. É aí que a gente vai chegar. Daqui a pouquinho. Não saia deste canal. Então, aqui a gente começa a prestar atenção que ao longo da nossa vida, antes mesmo da gente começar a ter o fator racional desenvolvido, muita coisa já havia sido gravada na nossa mente. Por pessoas, principalmente porque quando a gente fala aqui dos nossos pais, dos nossos responsáveis, nem sempre a gente foi educado por uma nutricionista, ou foi educado por um médico, ou foi educado por um profissional da área da saúde. Vamos pensar na saúde, né? Porque a gente está falando aqui sobre saúde. Quem aqui é filho de médico, filho de nutricionista, filho de educador físico? Ninguém. Nesta sala, acredito que não temos ninguém. Filho de médico, de nutricionista e filho de educador físico. Então, o que que eles falavam pra gente? Era o achismo. E aí, vocês não são mais novos do que eu. Se não tiver a mesma idade que eu, né? Meu público-alvo, meu programa hoje está muito mais relacionado para mulheres acima dos 30 anos. Então, se não tem a mesma idade que a minha, tá ali acima de mim, né? Eu já fui uma criança que estudei na Barça. La Russe Cultural, quem lembra disso? Não é da minha época. Ah, vai te catar, Roberto. Com todo respeito. Só que eu não tinha. Sim, Só que mas a tinha na gente não tinha escola. Barça, era uma outra. Tinha na Era uma outra escola, bem. Ah, sim. né? O que que eu tô querendo dizer? Não tinha informática, computador, que a gente ia lá, Google, digitava, e mesmo assim, quando começou a aparecer o computador, não tinha o excesso de informação que a gente tem hoje, a quantidade de informação que a gente tem Não. hoje, né? Hoje, se a gente, antigamente, você pegava lá a Barça ou a Larousse Cultural ou alguma outra enciclopédia nesse sentido, e aí tinha lá, era a mesma informação. Você pegava as três, colocava uma do lado da outra. Hoje, se você digita carboidrato no Google, você fica chocado com o tanto de coisa que tem. Lá não. Nas três enciclopédias, se mudava uma vírgula de lugar. Mudava um ponto final de lugar. Então, não tinha muita informação. E quem tinha, ó, o que a Sibeli falou, eu não tinha em casa. Era a minoria que tinha em casa. Hoje, independente da pessoa da classe social, todo mundo tem um PC aqui na mão, gente. Né? Às vezes a pessoa não tem. Ó, a pessoa não tem um litro de azeite em casa, 500 ml de azeite, mas tá pagando plano de internet. Não é? É isso que acontece? É isso que acontece. Então, não tô louca. Estamos na mesma página aqui, né? Então, o que que eu quero que vocês comecem a refletir? Vou apagar aqui essa primeira tela. De o que primeiro, né? A questão dos meus pais, dos meus
responsáveis, de olhar aqui sobre saúde. Depois você pode fazer para outras coisas. Mas lá na minha infância, o que que eu ouvia do meu pai e o que que eu ouvia da minha mãe? Mais do que ouvir, quero que vocês tentem resgatar o que vocês viam. E mais do que o ver, qual era o sentimento que vocês conseguiam captar disso? Pode ser do pai, da mãe, aqui, ó, e dos responsáveis. Vou dar um exemplo meu. Meu pai. Eu sempre ouvi o meu pai falar muito sobre a importância de fazer atividade física. Ele sempre frisou isso pra gente. Mas nunca era por saúde, era por prazer. Ele gostava de jogar bola. Então, ele fazia, incentivava a gente a fazer exercício, mas nunca eu ouvi dele que, você tem que se exercitar porque é importante para manter o seu peso. É importante para controlar glicemia, colesterol, pressão alta. Não, era pelo prazer. Porque ele era palmeirense, ele tinha um time de futebol lá que ele era tipo o presidente do time, era pelo prazer do jogar bola. E aí a gente entrou nessa também, né? Então o que que eu via o meu pai? Eu via o meu pai se exercitando. E qual que era o sentimento que eu tinha? De alegria, porque a gente jogava bola junto. Meu pai mandou fazer golzinho de ferro pra gente, aqueles mini golzinho. E tava lá, eu no meio da molecada jogando bola e meu pai junto. Legal. Minha mãe odiava fazer exercício físico, né? Nunca curtiu. Todas as vezes que fazia, o que que eu via ela sofrendo? E qual que era o sentimento que eu tinha dela? De que não era legal fazer aquilo. E aí o meu cérebro, ele oscilava entre o fazer e o não fazer. Por quê? Porque metade eu via que gostava, metade eu via que não gostava. Como eu sempre tive muito mais. Eu fui pro lado do meu pai, por quê? Porque era uma forma de eu me conectar com o meu pai. Aí vamos lá. Alimentação saudável. O que que eu via dos dois? Ambos sofrendo com o peso, com o controle do peso. A minha mãe fazia umas dieta muito louca, emagrecia, mas estava sempre sofrendo. Qual que é o sentimento que eu tinha? Esse negócio não é legal, não, gente. Toda vez que a gente vai pra praia, minha mãe, um mês antes, ela tá sofrendo. Não quero saber desse tal de dieta, não. Tá? Beleza. Então, só relacionado ao ser saudável ali, controlar a alimentação e fazer atividade física. Olha o meu cérebro já criando engramas lá na infância. De que atividade física era legal pelo prazer, pelo desafio. Que meu pai sempre brincava com a gente. Tipo assim, ele sempre lançava uns desafios. Ah, que o time que ganhar vai ganhar tal coisa, meu. Vai ganhar um brinquedo, vai ganhar um. Normalmente estava envolvido com comida, né? Quem ganhar vai ganhar alguma coisa para comer. Então sempre tinha. E aí eu gostava do desafio, sempre fui movida muito a desafio. Então eu gravei no meu cérebro que era legal, que era bom. Mas eu nunca gravei pela questão da saúde. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Vocês vão ter aí depois, né? Vocês vão avançar um pouquinho mais com isso. Eu vou colocar as perguntas aqui para vocês irem analisando. Então, com relação à alimentação,
quais eram o ouvir sentir dos pais com relação ao exercício físico, com relação aqui a as crenças que foram gravadas na infância sobre comer fora, restaurante, shopping, viagens. O que é que foi gravado na mente de vocês aqui? Vocês vão puxar um monte de coisa agora aí do inconsciente. Quero que vocês pensem também o que foi gravado na mente de vocês com relação a ficar doente. Quando vocês ficavam doentes na infância, o que a mãe fazia? Ah, entupia de sopinha de legumes, entupia de não sei o quê. E eu quero que vocês pensem também na relação dos teus pais quando eles estavam nervosos, ansiosos, ou então para o lado de quando eles conquistavam algo. Como que era isso? Como que você consegue se lembrar disso daqui? Vocês vão ter aí 5 minutos para poder tentar trazer o maior número de informações possível, então, sobre a infância de vocês, de como que acontecia isso aqui, e que eu ouvi dos meus pais da alimentação saudável, tá? Posso pegar da alimentação saudável, da alimentação não saudável? Quando a minha mãe via um bolo, o que que ela fazia? Quando o meu pai via a comida preferida dele, sei lá, uma pizza, o que que ele fazia? Exercício físico, o que que eu ouvia dos meus pais, o que que eu via deles. Porque às vezes eu posso ouvir que era importante, era importante fazer exercício físico, mas eu via eles fazendo. E quando eu via eles fazendo, qual que era o sentimento que eu percebia? Quando eu ficava doente, ou quando alguém ficava doente, o que que eles faziam? Entuchava carboidrato, suco de laranja. E quando eu via eles ansiosos ou nervosos, quando eles tinham um problema, o que acontecia aqui? E quando eles conquistavam algo? Então, 5 minutinhos aí para vocês escreverem isso, puxarem aí do inconsciente. Todo mundo entendeu o que que precisa ser feito? Entender. Bora. Se alguém não entendeu, pode perguntar. Eu vou ficar quietinha aqui aguardando os 5 minutos. Então, 8h25, 8h30, a gente conversa. Oi, Tati, cheguei agora. Peguei você no começo dessa explicação do exercício físico aí. Se puder me dar uma esclarecida para eu poder ver o Claro. que está falando, por favor. Quero que você se lembre da sua infância, né? O que que você ouvia dos seus pais ou dos responsáveis com relação à alimentação saudável? Exemplo, eu sempre ouvi minha mãe com uma relação péssima com a dieta. Ela sempre estava acima do peso e todas as vezes que ela tinha que fazer dieta, eu ouvia que era importante ela emagrecer, mas eu via ela sofrendo, eu via ela com dificuldade e o sentimento era de que, opa, esse negócio não é legal, não. E aí eu Tá. quero que vocês façam para esses tópicos todos aqui. E tentem trazer o maior número de informação possível. Quando eu via meu pai nervoso, o que que ele fazia? Quando eu A via deles com eles mesmos, né? isso, exatamente. Ou alguma fala específica deles, tenta puxar isso lá do inconsciente, tá?
Bora lá, meninas. Quem não terminou, depois continua escrevendo. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês no chat. Nossa, bastante coisa. Na minha casa fomos criados com comida de casa, mas em todas as comemorações é só comida. Tanto é que eu espero o final de semana para me dar o presente de comer fora, mas estou tentando mudar isso em mim. Eu tive muita escassez de comida em casa, mas tinha uma tia próxima que sofria muito com obesidade. Sempre na casa dela tinha muita comida. Quando eu ia lá, fazia 6 refeições no dia. Na minha família, estar gordinho era sinal de saúde. Opinião da minha avó. Olha quanta coisa, gente, vocês estão tirando aí do fundo do baú. Zero incentivos a exercícios, doença padrão e canja de galinha. Na minha casa também cresci vendo minha mãe brigando com a balança, ao mesmo tempo que fazia dieta. Também se exercitava fazendo caminhadas. E faz caminhadas diariamente, até hoje, com 75 anos. E realmente, antigamente, ser magra era sinal de doença. Não tinha incentivo a exercícios físicos, mas sempre amei, então fazia. Hoje, minha mãe é exemplo para mim, com 75 anos, faz caminhada e pilates, e é magra. Família mineira, comida sempre na mesa. Minha mãe caminhava, pai atleta de final de semana, comer fora é muito raro. Boa, gente. Vamos lá, alguém mais quer compartilhar alguma coisa do que viu, ouviu, sentiu na infância? Ô, Tati, eu não escrevi lá no chat, né? Eu escrevi aqui no meu rascunho. Vamos lá, que Mas é mais ou menos isso mesmo. A calma. minha mãe tinha uma mania que ela chegava do trabalho, então ela trabalhava o dia todo, ficava fora, então que ela trazia uma surpresinha. Então sempre era um açúcar, sempre era um chiclete, sempre era um doce. Aqueles doces da época, que era aquele isoporzinho, Maria Mole, enfim. Aham. Mas ela sempre fazia essa surpresinha. Então ela chegava, e quando ela não trazia, eu chorava. Ela, hoje não tinha dinheiro para trazer, mas sempre foi assim. Mas a minha mãe foi criada com uma alimentação saudável, né? Porque foi criada na roça e tudo mais. Então, assim, ela sempre falou que era importante comer verdura, legumes, porque senão não crescia, não, o cabelo ficava ruim, enfim. Mas ela não incentivava tanto, assim, tipo, eu não queria comer, porque criança não quer comer abobrinha, né? E aí acabava comendo as coisas mesmo, macarrão, pão, é muito assim. Eu sei que a gente tem muita questão do açúcar em casa. A minha mãe é pré-diabética hoje, então o açúcar sempre foi um desafio mesmo. E eu já vi que eu passei isso também para minha filha, que também tem dificuldade com açúcar. Então, Então, assim, minha mãe também sempre brigou com balança, exercício físico também não era muito. Ela fazia na obrigação, mas não gostava. E eu lembro que ela entrava na academia, ela ficava pouco tempo, ela saía. Mas assim, mas depois a gente foi crescendo com as informações, a gente foi vendo que existe realmente, né, uma diferença da nossa geração, da geração dos nossos pais, o que a gente tem agora. sim. Mas é isso. Meu pai, ele fazia exercício, sim, mas ele fumava tanto e bebia sempre. Então, a relação com os exercícios, meu pai sempre fiquei um pouco assim, suspeita, porque ele falava que fazia muito exercício. Como eu não convivia muito com ele, ele falava, eu jogo bola, isso, aquilo, ele jogava realmente. Mas a lembrança que eu tenho é muito também que ele bebia muito, fumava demais. Então, não sei se não tinha saúde, assim, tanto que morreu com 65 anos de infarto. Então, é isso. Uhum. E aí, o que que a gente vai fazer agora, né, com essas informações da nossa família? A gente pode ir até um pouco. Segundo. Tati, Oi, posso só fazer um comentário? claro. Nossa, como é diferente o que se pensava há muito tempo atrás para o que as meninas estão relatando agora aqui. O meu pai, no caso, ele faleceu com 92 anos, né? E ele jogava bola, olha só, e ele foi chamado para jogar em São Paulo. E a minha avó proibiu, porque quem jogava bola
era vagabundo. Você está entendendo? Só para você entender a diferença de épocas, né? Vamos pensar assim, de épocas. Sim. Nossa, você me fez refletir muita coisa, assim. Aqui na minha cidade não tinha restaurante quando eu era pequena. Meu pai, e também meu pai não teria como levar. Todos nós somos em 6. Na época, 4 pequenos. Nossa, que diferença, né? Assim, Sim. é muita coisa. Obrigado. Imagina. E aí, o que que a gente tem, gente? Se a gente começar aí camadas atrás, então, os nossos avós, os nossos bisavós, é isso que a Sibeli acabou de falar. A cada época, a realidade vai modificando. Então, pensa assim, minha bisavó. Minha bisavó. Agora vocês me fizeram pensar numa coisa. Acho que minha bisavó nunca pisou num restaurante. Ela viveu 96 anos e talvez ela nunca pisou num restaurante. Não vou saber agora, teria que conversar com a minha mãe. Minha bisavó já faleceu, né? É, E aí, o que que a gente tem de contexto aqui? A gente tem dois caminhos. Ou a gente repete o padrão, ou a gente pega ranço do padrão e a gente bloqueia o padrão. Tati, Hum, posso falar só uma coisa que eu acho engraçado? sim. Quando eu era criança, eu não tinha limite para comer. Eu podia comer o que eu queria. Só que aí, quando eu comecei a engordar, meu pai mandou eu fazer dieta. E para ele, dieta era ficar sem comer. Só que ele levava as coisas para mim. Aí, olha que doideira, né? Ele queria que eu fizesse a dieta para emagrecer, mas ele ficava me dando as besteiras. E quando eu comia, ele falava assim: Você tá comendo? Quem faz dieta tem que ficar sem comer. Aí eu gravava isso, né? Ih, se eu fizer dieta, eu vou ter que ficar sem comer. Eu vou ter que ficar sem comer minhas besteiras. Aí só foi piorando, né? E exercício ninguém fazia. Eu passei a fazer depois dos 20 anos mesmo. Me alimentar melhor e fazer exercício. Então, Porque lá em casa ninguém fazia. olha isso aí. Se a gente for cutucando na nossa árvore, a gente vai vendo padrões que vinham se repetindo, né? E aí, quando a gente tem o dinheiro, ele mexe muito com a sociedade. Então, isso que a Cibele falou, mesmo que tivesse um restaurante, meu pai não teria condição de levar a gente. Então, aí, vamos supor, hoje eu tenho condição. O que que pode acontecer em mim? Ou eu repito um padrão, mesmo tendo condição, eu passo a não adotar o restaurante, ou então eu faço o contrário. Nossa, agora que eu tenho dinheiro, então agora eu vou aproveitar isso daqui. E inconscientemente, se eu falo que eu, para essa pessoa que decide aproveitar e ela fala não, é como se ela estivesse se conectando com a escassez. Porque agora eu tenho dinheiro, agora eu posso pagar. Então agora eu tenho que falar não para comida? Antigamente eu não podia, principalmente se tem uma, até mesmo essa pessoa ouviu ou vivenciou a escassez lá no passado. Agora eu vou falar não para comida? Ou então, frases, por exemplo, que a gente escuta dos pais, ou dos avós, enfim, a questão do estragar comida é pecado. Comprou, agora você tem que comer, porque dinheiro não dá em árvore. Então é importante a gente também fazer essa análise não acaba aqui. É importante que vocês continuem fazendo isso, né? Para identificar da onde vêm certos motivos de compulsão ou de dificuldade de falar não. Às vezes não é nem compulsão, mas dificuldade de falar não para o alimento, ok? Identificar padrões que vocês observaram na mãe, padrões que vocês observaram no pai. E aí vocês vão decidir a partir de agora, eu quero continuar com esse padrão? Esse padrão é um padrão benéfico? Ele me faz
dentro da ciência, dentro daquilo que eu estou aprendendo, me faz ser uma pessoa melhor? Porque vamos lá, a partir do momento que está a nível inconsciente, a gente não tem tanto poder de escolha. A partir do momento que a gente traz para o consciente, exemplo, vou levar para o extremo. Minha família tem uma história de que é olho por olho, dente por dente. Ah, foi desonesto, pau, mata. Aí eu chego e eu descubro que isso é errado. Ah, mas a minha família fazia. Então eu tenho que continuar o padrão? Sabendo que é errado, eu tenho o direito de escolher, eu tenho livre-arbítrio. Concorda? É que a relação com a comida, ela é uma relação mais desafiadora. Tirar a vida de uma pessoa é um exemplo forte que eu dei, mas é para a gente avaliar. Porque, de uma certa forma, quando eu continuo escolhendo comer demais, fora dos limites, eu não estou prejudicando a minha vida? Então passa a ser uma escolha fazer isso ou não. Mas são muitos padrões que a gente tem que observar. Então, não estou dizendo que vai ser assim, ó, pum, virei o termostato. Do dia para a noite, eu virei a minha chavinha e parei de fazer isso. Não, o que eu quero que vocês comecem a refletir mais a tudo. Exemplo, cara, todas as vezes que eu vou num restaurante, qual é o meu padrão? O meu padrão, Tati, era pensar que arroz e feijão eu como em casa. Se eu estou num restaurante para comer comida diferente. Por quê? Que provavelmente eu ouvi meu pai falando sobre isso. Entendeu? Exemplo, de quem eu herdei a questão de, estou ansiosa, quero comer um doce. De tanto que eu ouvi a minha mãe falando. Quando às vezes minha mãe chegava do trabalho e ela falava assim, eu via minha mãe comendo, ela falava assim, que foi? Ou olhava, né? E eu via ela falando, eu tô estressada, eu tô cansada, eu preciso de um doce. Olha ela programando a minha mente. E aí eu venho trazendo isso para o meu futuro. Então, eu preciso que vocês comecem a olhar para trás e verem os padrões que foram criados na mente de vocês e comecem a questionar esses padrões. Outro padrão que eu tinha com relação a viagens, né? Acho que eu já contei isso, mas eu vou falar novamente. Eu ia, quando a gente viajava em família, tinha que ter uma parada no Rodoserve, que é um posto de gasolina aqui no estado de São Paulo, para comer coisas de posto. Então, lanchinho do posto, coxinha, pão de queijo. E aí eu mudei de cidade. Todo mundo sabe que minha família está em Bauru, eu estou em São José. E eu tinha as pachorras, gente, as moral, a sem vergonhice, entre aspas, né? Era padrão, não tinha percebido isso. Eu saía de casa, exemplo, eu almoçava meio-dia. Eu marcava de sair de casa 1 hora da tarde. Por quê? Por duas crenças. Primeira crença, comer de 3 em 3 horas. Então, eu parava, eu sabia que eu ia andar 200 quilômetros, ia ter um posto de gasolina que eu gostava, e eu ia parar lá para comer. Até o dia que eu falei, mas por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu sempre tenho que comer, exemplo, eu vou tomar café da manhã e vou sair 1 hora depois, ou eu vou almoçar e vou sair 1 hora depois? Porque era justamente para dar 3 horas de diferença para eu parar no posto e alimentar duas das minhas crenças. Que era, se eu estou viajando, eu tenho que parar no posto e comer. E a segunda que eu tinha que comer de 3 em 3 horas. A hora que eu parei e refleti, eu falei assim, não acredito. Quem botou essa merda na minha cabeça? Meus pais, a arte de viajar e ter que parar no posto para comer. Eles contam cada segundo para isso. E a segunda, dos nutricionistas que eu fui no passado. Tinha que comer de 3 em 3 horas. Então, eu literalmente juntei a fome com a vontade de comer. Olha que incrível.
Depois que eu identifiquei isso, eu falei assim, agora eu saio a hora que eu quiser e tem vezes que eu nem paro no posto, eu vou direto, eu taco daqui de São José até em Bauru. Se eu estiver bem, eu vou direto. Nem paro para ir no banheiro fazer xixi. Ou então paro no posto, vou no banheiro, faço xixi, volto e entro no carro de novo. Me libertei da crença, né? Então, esse exercício continua nesse papelzinho, ou no bloquinho de notas do celular, crenças do meu pai, crenças da minha mãe. Depois, eu vou fazer crenças que eu ouvi da TV. Eu já contei para vocês, o come para mamãe ficar contente, come para ficar mais forte e inteligente. Músicas, a Eliana foi a precursora disso, né? E aí, quais foram outras musiquinhas que eu já devo ter ouvido? Aí depois chegava na escolinha, reforçava, comer, 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 comer. Eu ia cantar essa. É o melhor para poder crescer. Novamente ia lá e validava a minha crença antes dos meus 7 anos. Quantas vezes não vi isso? Agora, daqui a pouco, vão começar a fazer uma nova música, né? Falando para as crianças não comerem. Então, aí vai causar o terrorismo nutricional, né? Ah, é, porque já tem tanta coisa assim que tem cantina, né? Na escola, cheia de salgado, Uhum. pirulito, aí já. Aqui no estado de São Paulo, muitas escolas estão proibidas já de ter cantina, ou se tem, é só alimentação saudável. Eu não sei nos outros estados como é, né? Mas Um aqui, dia eu fui na cantina do meu filho, fiquei apavorada. Muita coisa. por isso que a Eu fiquei nervosa, eu sendo adulta. a reeducação alimentar já tem que começar em casa, com conceito. Imagina se logo desde criança a gente aprendesse o que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é uma proteína. Olha lá, Thaís falando que já consegue perceber quando o filho dela quer comer algo por ansiedade. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, Thaís, porque com quem que ele aprendeu isso? Do mesmo jeito que eu aprendi com a minha mãe. Então, é importante a É. gente prestar atenção que muitas vezes a gente está falando alguma coisa, mas a gente está fazendo algo ao contrário. E aí o que a palavra é, né? A palavra até convence, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo que arrasta. Depois, vi lá, minha infância, o que que foi programado na minha cabeça na minha infância? O que que é a TV? O que que eu estou ouvindo? Aí já entra até uma dica para vocês: cuidado com quem dorme assistindo TV. Dormiu, a TV fica ligada lá, de madrugada normalmente não passa nada que presta, só tá gravando coisa que não deve no seu inconsciente. Então, se for para ouvir alguma coisa enquanto você está dormindo, digita lá no YouTube: músicas de alto padrão vibracional para dormir. Que aí a gente vai programar a frequência da paz, frequência da abundância, frequência da gratidão, né? E aí, por último, pessoal, trazendo para os dias atuais, o contexto que a gente vive. Nosso cérebro, então eu já fui lá, ó, identifiquei na minha infância. Identifiquei TV, Instagram, já falei muito isso para vocês. Cuidado com quem vocês seguem nessas mídias sociais. Porque se eu tô o tempo todo falando que eu quero emagrecer, mas eu sigo 200 mil perfis de lanchonete, de pizzaria, de não sei o que, de não sei o que lá, o meu cérebro inconsciente está olhando. Quando a gente está aqui, ó, no passando, o meu racional não tá naquele momento. O que eu tô querendo fazer aqui? Vamos lá. Vamos ver se vocês já perceberam essa situação. Vocês estão num momento de tensão. Estão tendo uma conversa, ou às vezes estão no trabalho, estão lá cansadas no trabalho já. O cérebro fala: entra no Instagram. Já aconteceu isso? Tá Já. cansada, você tá estressada, o cérebro fala assim: entra lá no Instagram. E aparece logo foto de comida. O que que o cérebro tá tentando falar para você?
tô cansado, preciso de uma válvula de escape, eu preciso sair, eu preciso fuga. Ou seja, eu não tô com o meu racional mais já funcionando, meu tic-teco já tá cansado. Aí eu entro no Instagram e fico só no arrasta pra cima aqui, passando um conteúdo atrás do outro. O meu racional não tá funcionando, quem tá funcionando é o inconsciente. E eu começo a ver lá, a pizzaria tal, o hambúrguer tal, o chocolate tal, o bolinho tal, e olha, eu só colocando mensagens subliminares na minha mente. Aí, a hora que eu saio do trabalho, meu cérebro fala para mim assim: que vontade de comer um bolinho. E, nossa, mas por que eu nem estava pensando nisso? Eu estava fuçando lá no Instagram. Então, aquela frase do que os olhos vê, o coração não sente, ela é verdadeira, tá? Já faz uma limpa no seu Instagram, no TikTok, no YouTube, para não se tirar do foco. E aí, por último, padrões. Seguimos também padrões, não só da nossa família, não só lá do inconsciente. Aqui a gente precisa olhar para o inconsciente, porque isso está embaixo do tapete, não é algo que está tão visível, que a gente não vai voltar a ser criança. Mas é importante que a gente faça essa análise. Das pessoas que estavam na minha vida, na minha infância, o que que eu via delas? Ah, eu tô indo no mercado. Eu brinco que às vezes eu falo assim: com quem que eu quero ir no mercado? Com meu pai ou com a minha mãe? Tô aqui em São José, eles estão lá em Bauru. Com quem que eu quero ir no mercado? Com meu pai ou com a minha mãe? Por que com meu pai? Meu pai é: nossa, eu preciso pegar um requeijão, pega três. É isso mesmo. Nossa, eu preciso pegar quero pegar um chocolate. Não, já pega quatro. A mãe é a bruxa. A minha mãe é: mãe, posso pegar um pacote de bolacha? Pega um, divide com seu irmão. Mãe, queria pegar Aqui, requeijão, aqui é pega o o mais barato. contrário. Meu marido fala que eu não posso ir no mercado, não. Senão eu gasto muito. Não, mas aí não é você e seu marido, é você analisar quem era o teu pai e quem era a tua mãe. Entendeu? Eu ia com o papai. Não, provavelmente que o papai era o Gastão. Não tinha limites, Papai, né? papai era, ele só queria que eu fizesse a dieta. Exato, né? Exato. Então eu tenho que escolher. Às vezes a própria Luana briga comigo, né? Não, mas pega o que você quer. Sai, Marlene, né? O nome da minha mãe. Sai, dona Marlene, na minha cabeça. Então eu tenho que decidir. Aí eu escutei, cara, vai com você. Porque a partir do momento que você entende quem é o teu pai, quem é a tua mãe, quem são as pessoas com quem eram seus responsáveis, pega o que eles têm de positivo, traz para você e decide o que é que você quer que levar dessas pessoas. Porque não é porque você viveu, né? Lembra do que eu falei? Todo mundo matava. Então eu também vou ter que continuar matando? Não preciso. Então eu posso escolher o que que eu quero herdar de bom da minha família e aquilo que eu entendo que não é legal, eu começo a reprogramar. Então, quando eu vou no... E aí é interessante, o reprogramar não é do dia para a noite. Ah, então todas as vezes que eu fui no mercado, eu precisei conscientemente falar assim: Tatiane, você vai com você no mercado. Quando eu vou ao restaurante, opa, qual era o meu padrão antigo? Qual vai ser o meu novo padrão? Eu preciso entrar no meu racional para reprogramar tudo isso. E aí a última dinâmica que eu quero que vocês reflitam é sobre o contexto atual. Nosso cérebro, ele tem um conjunto de neurônios chamado de neurônios espelhos. Esses neurônios espelhos, a função deles é espelhar. Espelhar o quê? Comportamento. E aí as pessoas que estão ao meu redor têm padrões. Então ele vai espelhar padrões. Quais são os padrões da minha comunidade? Das pessoas que estão ao meu redor? Se as pessoas ao meu redor estão comendo para aliviar a ansiedade, qual é a chance dos meus neurônios espelhos também espelhar isso? Muito grande.
Então é importante eu fazer essa análise nas pessoas ao meu redor. Não vou ficar lá apontando dedos, apontando defeitos. Não, pelo amor de Deus, ninguém está aqui para julgar. Mas é começar a observar. Exemplo, vamos supor que eu vivo bastante com 5 pessoas. Ah, é minha amiga X, é a minha amiga Y, minha amiga Z, minha amiga W e minha amiga Alfa. Eu preciso começar a olhar para elas e perceber quais são os comportamentos dessas pessoas. Perceber quais são as falas dessas pessoas, o sentimento dessas pessoas. Por quê? Porque isso vai estar influenciando nos meus padrões. E aí, se eu decidir ficar perto dessas pessoas, eu vou ter que decidir. Eu vou agir pelos meus padrões ou pelos padrões de Y, X, Z, W, alfa. Porque a gente é um bando de Maria vai com as outras. Se boa parte da galera estiver fazendo, a gente vai fazer também, não vai? Sem perceber na maioria das vezes. Por quê? Porque os nossos neurônios espelhos chegam na frente. E aí, se eu não tenho noção de qual é o contexto, de qual é o comportamento, de qual é o padrão daquelas pessoas, eu estou vibrando na mesma frequência que elas. Se elas estão vibrando na frequência do desejo, na frequência da ansiedade, na frequência do medo, quem aqui nunca entrou num lugar e falou assim, nossa, tava bem, mas que lugar pesado. Nossa, fiquei até pesada. Baixou minha vibe. Só que a gente tá avaliando o extremo. Em contrapartida, você chega num lugar que a energia é boa, você fala, nossa, mudou. Tô numa paz. Só que a gente consegue muitas vezes perceber só quando é o extremo. E no dia a dia? Será que eu consigo perceber no dia a dia? E pior, né? Às vezes, se eu não estou influenciando também as outras pessoas com os meus padrões errados. Então, se eu começo a observar que eu estou num padrão um padrão não, se eu estou num ambiente onde o padrão são as pessoas serem comilonas e eu estou querendo mudar o meu estilo de vida, ou eu vou ter que me afastar temporariamente dessas pessoas para que eu consiga me dominar, ou então eu vou ter que exercer 2, 3 vezes mais controle sobre a minha mente e sobre os meus padrões. Concordam sobre isso? O ideal, o mundo maravilhoso, é que as pessoas. Ah, eu decidi emagrecer. Todo mundo decidisse fazer isso junto comigo. Não seria maravilhoso isso? Mundo perfeito. Só que mundo perfeito não existe. Então eu preciso começar a analisar os padrões dessas pessoas. E mais profundamente, eu comecei a fazer isso, de observar. Vê ali, aquela pessoa está comendo tal coisa. Às vezes eu faço uma perguntinha. Por que você está comendo isso? Ah, porque eu gosto. Tá, mas você está com algum objetivo? Sem julgar, gente. Pergunta. Você está com algum objetivo? Como assim objetivo? Ah, sei lá, emagrecer, ganhar massa muscular, manter seu peso. Ah, não. E quando você decide comer, como que você baseia suas escolhas? Ah, pelo que eu mais gosto. Ouvi dizer que era legal, ouvi dizer que era saudável. Aí você já começa a perceber, caraca, essa pessoa não tem critério nenhum. E eu tô sendo influenciada por ela. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? Emagrecer, quase todo mundo tem esse objetivo, já viu? Quando a pessoa fala, Uhum. quando pergunta, a pessoa fala emagrecer.
Aí tá comendo um salgado. Aí você pergunta pra... Mas assim, gente, é perguntar sem ofender, tá? Sem julgar. Você não tá aqui para julgar. A pergunta é só para você tentar começar a entender os padrões daquela pessoa. Para você começar a validar isso que eu tô falando para vocês aqui. Que cada pessoa vai agir com um determinado padrão e você está sendo influenciado por essas pessoas. A pessoa responde lá o que ela quiser. Ah, tá, pô, que legal, né? E É a pronto. mesma coisa o que acontece quando a gente fala, já perdi 8 quilos. Nossa, mas você não precisa emagrecer mais, porque senão você vai parecer doente. Aí você fala assim, não, eu ainda tenho que emagrecer mais 10 quilos. Nossa, mas é muito. Não, Devolve a pergunta para ela, sempre na base da pergunta. Mas por que que eu vou parecer que eu tô doente? Que aí você faz até a pessoa ah, refletir, ah. né? É, teve uma vez, gente, que saiu na Globo que a low carb fazia mal. Vocês chegaram a ver essa matéria? Ah, low carb faz mal. Nossa, virou um forrobodó lá no grupo do Sou Magra, é isso. Porque tudo que todo mundo queria escutar é que low carb faz mal e que as pessoas podem comer carboidrato, elas vão ter. Aí eu, gente, por que que low carb faz mal? Ah, sei lá, porque tá falando na Globo. Eu falei, então o que a Globo fala é lei. Eu falei, vamos raciocinar junto. Quantos quilos vocês já emagreceram? Aí uma 10, a outra 15, a outra 20, a outra 30. Como é que estavam os perfis de vocês lá atrás, de exame de sangue? Pré-diabética, com hipertensão, diabetes já falei, gordura no fígado, e agora? Tati, tá zerando tudo. E como é que tá a disposição de vocês? Ah, antes eu tinha isso, agora eu tô bem melhor. Tô mais disposta, tô mais animada. Então, qual o sentido de falar que low carb faz mal? Nós não estamos falando de no carb, de zerar carboidrato. A gente está falando em reduzir a quantidade que a gente estava comendo. Porque seria a mesma coisa que eu passar no posto de gasolina e falar, vai, põe aí 40 litros de combustível. Aí eu não gasto essa energia, porque combustível é energia, e mando colocar mais 40 amanhã. As pessoas não entendem isso. Se falar low carb, todo mundo acha que você não come nada, nem um arroz, nem um pão, que você vai desmaiar na rua. Então, manda pro programa. Deixa que eu ensino. Mas aí pergunta, que nem o caso do que a Lu falou aqui, a Luciana Bessa. Pergunta, mas por que que você acha que eu vou ficar doente? Porque aí você vai entender as crenças dessa pessoa. E aí a pessoa mesma vai falar, nossa, é verdade, né? Nossa, que babaquice que eu tô falando. Então, mamãe fala pra mim: você não precisa emagrecer mais, não. Já tá bonita assim. Se emagrecer mais, vai ficar feia. Aí a gente está falando de um contexto de uma outra geração que tem, ó, o padrão de que mulher bonita é a mulher que está acima do peso. Cara, mas a gente não tá falando de beleza, a gente tá falando de saúde. Eu já te dei N cálculos ali para fazer, para você ver que você ainda tem um grau de inflamação, né? Então, em nenhum momento eu falei para você, Karina, você vai ficar bonita com tantos quilos ou vai ficar bonita com tantos quilos. Não, gente, beleza é espelho. E aí entra lá no sabotador, que é o sabotador falta de prioridade. A opinião dos outros é importante para você? Porque aí se você pergunta para tua mãe uma coisa, para teu pai outra coisa, para tua avó outra coisa, para tua tia outra coisa, para o teu marido outra coisa, o que que é bonita? Cada um vai dar uma resposta diferente. E aí se eu não sei me colocar como prioridade, eu vou seguir quem? Que aí eu vou tentar seguir todo mundo para agradar todo mundo, né? Então, começa por aí. Mas é legal, vamos fazer esse exercício de olhar para as pessoas. Exemplo, olhem para as pessoas no shopping. Comecem a ver o padrão alimentar delas e pensar, qual é o padrão? Baseado em qual crença será que aquela pessoa está agindo?
E se você tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, converse. Porque aí a gente sai também do plano do achismo, eu acho que aquela pessoa acha tal coisa, pro, caraca, ela acha tal coisa. E eu tô sendo influenciado por ela, porque ela convive comigo. Anotem essas coisas, venham, dividam comigo depois, manda lá no meu particular, vamos conversar mais sobre isso, para vocês irem criando novos padrões a partir de agora, tá? Gordura visceral é péssima, é muito ruim, as pessoas não sabem o que é ou não um corpo saudável. Como entrando no programa, a gente descobre que o mercado alimentício da dieta é furado. Quanto produto saudável que se vendo, assim, é cheio de carboidratos nada saudáveis. Exatamente. Gente, vocês vão ver a hora que eu analisar o raio do açúcar fit lá e o açúcar cristal. O que o marketing bem feito faz com a gente? É palhaçada. Essa semana aí vão sair outros vídeos, tá bom? Então, foco nessa questão do padrão para vocês começarem a entender os que vocês tinham e a escolher de forma consciente quais são os padrões que vocês vão adotar daqui para frente. E de preferência padrões vindos da ciência. Não da minha mãe que disse isso, não da minha tia que disse isso. Tira o sentimento de cena nesse primeiro momento para analisar o padrão. Padrão tem que ser ciência. Principalmente quando a gente está falando de saúde, porque a gente tem parâmetros para isso. Beleza? Alguma dúvida, meninas? Ô, Tati, eu tô com uma dificuldade que eu não tô nem querendo abrir a porta de vez em quando, sabe? Minha vizinha de frente, ela tem seu auge dos seus 90 e todos os anos, e toda vez que ela me vê, ela me para. Será que seus filhos vão ser gordinhos igual vocês? Igual você? Ou será que vai fazer igual ou vai ser igual seu marido? Aí eu falo, olha, eu não sei dizer. A genética tem uma parte, a gente trabalha de dar comida saudável para todo mundo. Porque toda vez, sabe? Enche o saco. Não, mas agora você tá magra. Aí eu fico assim, e aí eu fico pensando, qual que vai ser a próxima pérola que ela vai me soltar? Sabe, você fica se controlando. Meu, é um pé no saco. Porque assim, eu tenho que respeitá-la porque ela tem os auges dos seus 90 e todos os anos. Mas meu ouvido, eu juro que não é bonito. E eu tô cansada, porque, assim, é uma coisa que eu tenho que mexer na minha cabeça. O meu marido é magro, ok, mas ele precisa buscar saúde. Eu, eu luto, eu tenho que prestar atenção, como você fala, todo final de semana. Orar e vigiar. Todo final de semana. Eu tenho que fazer isso. E eu tenho duas meninas. E o meu menino. E, gente, é desafiador, porque fica esse contraste na cabeça. Eu falei, gente, eu vou. Sabe? E ela aparece assim. Aí eu encontro com ela no elevador, eu fico, gente. E tem dia que eu encontro com ela diversas vezes. Eu falo, meu Deus. E toda vez é uma das pérolas que ela solta. Dica, quando você encontrar, finge que você tá no telefone. Aí você vai começar a falar que ela não vai poder falar com você, né? É, Então já fica com o telefone perto. Ah, não, tá, mãe, pode deixar, eu vou fazer tal coisa assim, não sei o quê, nananã, nananã. Você não dá espaço para ela falar. mano. Vai estar sempre É, ocupado. Pode ser uma estratégia pra você. Porque como é que você vai falar para uma mulher de 90 e todos anos que não faz sentido o que ela tá falando? Não dá. Só que aí é o que eu tô falando, a gente programa, inclusive, quando a gente ouve as pessoas. Então já nem dá espaço para ela uhum. falar. Dá tchau de longe. Ah, só um minutinho. Tchau, dona Maria. Sei lá o nome dela, Eu né? digo que o nome dela é Maria Ah, mesmo. então, tchau, Tchau, dona. Ai, gente, não tem paciência pra isso, não. E aí diz. Ah, tá, só um minutinho aqui, mãe. Ah, tchau, dona Maria. Bom dia para a senhora. E volta no telefone. Na hora que entrou no elevador de novo, já fica com o celular perto. Ah, viu? Abriu a porta, viu que ela tá. Oi, tudo bem? Não, chefe, tá? Ai, caramba. Abriu o Instagram aqui sem querer. Oi, chefe, não, tudo bem, entendi. Não, eu vou te entregar isso sim, tá bom. Ah, e sai fora. Não dá tempo para ela falar. Porque se for para todas as Uhum. vezes ela falar e acabar te maltratando, não dá espaço. Coitada. Às vezes ela quer conversar, ela quer ser simpática para conversar, mas ela não tá sabendo ser simpática.
É Você tem que. difícil. Ah, é egoísmo? Não, o egoísmo é, se tá tirando a minha paz, eu tenho que, nesse momento, lembra que eu falei, manter distância. Mais para frente, se você é mais forte, você vai ter condição de conversar. E também não tem que ficar com essa na sua cabeça, tipo, nossa, mas e se a senhorinha morre amanhã? Paciência, todo mundo vai morrer um dia. Se você não está preparada para conversar e aceitar esse tipo de comentário, infelizmente você vai ter que manter distância. Uhum. Mas Sim, só uma observação. Isso que ela falou é interessante, que eu observo que as pessoas adoram falar do corpo do outro, né? É muito chato. Por isso que eu instalei a campanha pela vida. Cada um cuida da sua, já tá de bom tamanho. Outro dia a moça foi falar comigo, que ela falou que o neto dela é gordinho. Uma senhora também. Aí ela falou comigo, né? Seu filho também é gordinho, né? Aí eu falei assim, todo mundo lá em casa é forte. Cuidado com essa fala também, viu? Eu Porque sei, eu sei. gordura Eu não está falei só linkada. na hora da Sim, raiva, mas sim, mas toma cuidado com aqui essa em frase para casa não. todo mundo tem que cuidar da alimentação. Sim, porque senão você está gravando na sua mente que gordura é força, e não é. Gordura é. Massa muscular é força. Não, foi só É nu- pra espetar ela mesmo. Numa dessas, você fala assim, ele está, mas é muito amado e feliz. Então, já vira e... Até porque eu nem gosto de usar essa palavra de gordo, né? Eu Sim. acho feio, mas ela chamou o neto dela aí, já Gente, viu. o pessoal um pouco mais velho vai ter muito essa questão do gordura como força, do gordura como saúde. Então, aí, a gente vai ter que criar um mecanismo de ouve por aqui, abençoa e sai por aqui, sabe? Porque senão a gente vai gastar saliva à toa, né? Gasta essa energia que você tem ao invés de tentar educar o outro, de se educar. Sorria, acene, é igual a princesa Diana, né? Isso aqui resolve muita coisa. Vira as costas, sai, vai fazer o seu, tá? Gasta sua energia para cuidar de você. Porque a outra pessoa, ela tá falando pelos padrões dela, pelas crenças dela. E enquanto ela não tiver acesso a isso, ela não vai conseguir mudar isso. Mas como você sempre fala, né? É muito desafiador. Por isso que é um passinho de cada vez, né? Então, show, meninas. Bora bater os macros. Eu ainda vou treinar, né? E qualquer Ah, hoje dúvida eu já que treinei. Show. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês descobrirem de diferente, manda para mim, tá bom? Esse negócio aqui, Tati, do exercício, é para fazer e te mandar no particular, né? Isso. Manda, faz e Tá me bom. manda no particular. Combinado? Tá bom. Então tá. Um beijo, Beijo, boa meninas. noite. Fiquem com Deus. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, beijos. Tati, obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.